Férias, quantos são os assuntos que envolvem esse momento do ano, né? Muitas crianças ficam bastante tempo em casa durante esse período e a casa deveria ser o lugar mais seguro possível para as crianças, mas as casas normalmente são repletas de armadilhas. A gente convidou a coordenadora da ONG Criança Segura, Gabriela Guida de Freitas, e ela foi até a casa onde moram duas crianças, tá bom? E ela deu orientações importantes sobre como deixar a casa mais segura para os pequenos nessa época do ano. Presta atenção no VT. Hoje eu vim visitar a Thaisa e aí eu quero conhecer um pouquinho da sua casa e ver o que a gente tem aqui. Primeiro me conta, eu vi que você tem o Lucas e o Matheus, qual a idade deles? O Lucas tem 6 e o Matheus tem 1 ano. Legal. Então vamos começar aqui pela sala, né? O RAC é um lugar que, em geral, tem vários perigos para a criançada. E o primeiro deles é a quina, né? Porque eles vêm correndo, vão bater. Outra questão é deles escalarem o RAC, porque eles fazem isso, ainda mais dois juntos, né? Então a gente tem que prever tudo que tem aqui que pode ser perigoso, tirar do alcance deles, né? Desde potinho, objeto pequeno, até a própria TV, que é uma questão assim, que dependendo da criatividade deles, eles podem puxar e se pendurar assim, né? Então, Thaís, uma coisa legal que tem aqui nesse rack é o protetor de armário, de gaveta, né? Para que a criançada não consiga pegar o que tem lá dentro, né? Seja garrafa ou qualquer outro objeto perigoso. Então, aqui na cozinha tem uma coisa bem boa, que é a quina não ser pontuda, né? Ela tem esse chanfradinho aqui, que é melhor. Mas uma coisa não muito segura são os remédios, assim, à vista, né? Por mais que eles estejam altos, a criançada consegue acessar, vai escalar aqui na mesa, no banquinho, então é legal guardar num armário fechado e mais alto, né? Outra situação aqui são os objetos pontiagudos, então faca, vidro, tudo isso. É importante priorizar as gavetas mais de cima e essa que não tá tão em cima assim, ou ter o protetor de gaveta ou jogar para um armário mais alto, né? Aqui no banheiro, uma coisa que pode ser perigosa é o vaso sanitário. Em geral, ele desperta a curiosidade das crianças e, principalmente os pequenos, como eles têm a cabeça mais pesada que a nossa de adulto, né, proporcionalmente, se eles tombam aqui, dificilmente eles conseguem voltar pelo peso da cabeça. Então é importante manter tampa do vaso fechada, porta do banheiro fechada e, de preferência, se viu que a criança está com curiosidade, uma trava aqui do vaso sanitário. Além disso, aqui no banheiro tem outra questão que pode ser perigosa, que são os produtos de limpeza ou qualquer produto químico acessível aqui, né, na altura da criança, como é o caso desse armário. Então o ideal é guardar esses produtos em outro lugar mais alto, onde a criança não consiga pegar. Aqui no quarto, a primeira coisa que a gente deve observar, e na casa inteira, na verdade, é se tem rede, né? Aqui está protegida com a rede, a janela, mas tem uma situação perigosa. Mesmo com a rede, é importante a gente evitar qualquer tipo de móvel embaixo da janela, como esse criado mudo, essa estante. A criançada acaba escalando e pode ser perigoso. Além disso, qualquer tipo de quina no quarto das crianças é um perigo, é importante colocar o protetor e não deixar nenhum objeto perigoso nas gavetas que a criança tem acesso, né? Além disso, aqui na porta tem uma situação bacana, que é esse protetor para a criançada não prender o dedo. Isso é bem legal e ajuda para eles não baterem a porta com tudo. Ainda aqui no quarto, a gente vê que tem uma tomada bem baixa na altura das crianças e é importante que essa tomada esteja protegida com protetor de tomada.
Então, uma última situação que eu reparei aqui foi da mesa de jantar, né, com a toalha. Isso pode ser perigoso, principalmente para os pequenos, né, para o Matheus, que está na idade de ficar em pé, ainda não se equilibrando bem. Eles podem puxar a toalha na tentativa de alcançar alguma coisa que está em cima da mesa ou até mesmo de se equilibrar, né? Então, o legal é dar prioridade para aqueles joguinhos americanos ao invés da toalha, porque aí se tiver alguma coisa quente, ou a faca, ou o próprio prato, assim, que caindo em cima da criança, machuca, pode ser um risco, né? E aí é isso que a gente observou aqui na sua casa. A Thaisa tem coisas positivas, né, do ponto de vista de segurança e coisas que dá para melhorar. E é importante fazer essa análise, ainda mais para você que tem 2 filhos de idade diferente, para que a casa esteja segura aí para os dois, até para a gente ficar mais tranquila de não ter que ficar toda hora atrás, não faz isso, não pega aquilo. Então, por isso que a gente recomenda que prepare a casa para as crianças. Vê, né? Às vezes são detalhezinhos, né, que fazem toda a diferença. E coisas que a gente, né, nós, os adultos, não imaginaríamos, mas as crianças normalmente têm as melhores ideias para eles, que nem sempre são as ideias mais seguras, né? Para eles fazerem em casa e transformar objetos em brincadeira e tudo mais. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio, não só sobre as questões dentro de casa, mas também outras situações que a gente acaba colocando os nossos filhos nessas férias, né? Viagens, por exemplo, fora de casa, passeios em shoppings, em parques. Vamos falar sobre a segurança nesses locais também. Quem vai estar com a gente daqui a pouquinho é a doutora Marina Chicarelli Carrari. Ela é pediatra, né, da clínica Doutor Família. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu quero agradecer quem participou com a gente do VT, a Gabriela Guida de Freitas. Ela é da ONG Criança Segura. Vou deixar aqui o site para você, criançasegura.org.br. Agora vamos conversar sobre esse assunto bem importante para nós, mamães, para as crianças principalmente, né? Quantas coisas poderiam ser evitadas se a gente prestasse atenção a alguns detalhes que muitas vezes acabam passando. Eu estou aqui no estúdio com a doutora Marina Chicarelli ou Chicarelli? Chicarelli. Chicarelli com CH, né? Obrigada, linda, pela presença, viu? Ela é pediatra e gastropediatra da clínica Doutor Família. Vamos falar sobre essa prevenção, porque a gente acha muitas vezes que só a casa da gente pode oferecer riscos para as crianças e que um parquinho, por exemplo, o parquinho do prédio ou de uma praça, é um dos lugares mais seguros porque eles foram feitos para as crianças se divertirem. E muitas vezes não é o caso, né, doutora? Com certeza não, porque a nossa casa a gente toma esse cuidado de colocar protetor em quina, travar gaveta, ficar de olho, colocar portãozinho onde ele não pode entrar. Os parques, com mais cuidado que eles tenham, a gente não tem ideia de como é feita essa manutenção. E alguns brinquedos não são feitos para aquela faixa etária e criança sai correndo, passa atrás de balança, tenta subir onde não pode. E o índice de acidente em parquinho é bem alto. Inclusive não só de acidentes, né, de fraturas, de lesões nas crianças, mas inclusive índices de morte, muitas vezes, dependendo do que acontece ou de onde a criança machuca, né? Principalmente balanço, né, que parece uma coisa muito inofensiva, que a criança pode ser arremessada ou passar por trás ou pela frente e ser arremessada por outra criança. E muitas são as situações em que a gente vai colocar as crianças nessas férias, né? A gente, claro que não vai conseguir abranger todos os assuntos, mas se tem uma questão que eu acho bem importante é com relação à perda de crianças em lugares muito cheios, porque tantas são as atrações, né? Na cidade de São Paulo, tá assim de coisa legal para fazer e a gente não resiste, acaba indo se divertir junto. Só que também tem que ter atenção nesses lugares, né? Primeiro é ficar de olho, né? Tá. Não soltar crianças menores de 10 anos na rua. Foi atravessar a rua, segurar o punho, nunca segurar pela mão, porque a criança escapa. Tá. E em lugares públicos como shoppings, tentar manter a criança próxima, ou se possível, com a mão dada. E não tirar o olho. O principal é não tirar o olho. Existe até alguns dispositivos bem questionáveis, tipo coleira de criança, para a criança não fugir, mas o mais importante é não distraia. Não distrai com o celular, não distrai com a roupa da loja, não distrai com outra coisa e fica em cima, porque eles são muito vulneráveis. E qualquer pessoa que chame ou ofereça alguma coisa, eles vão atrás, né? Você condena essa coleira de crianças? É bem questionável, porque as crianças ficam bem irritadas quando você coloca aquilo. Eu, sinceramente, não usei porque eu não tive necessidade, mas cada mãe conhece seu filho, né? E sabe da também não usaria de jeito nenhum, também porque não eu acho que ele mas, ficaria enfim. enlouquecido. Agora, em situações de viagem, por exemplo, dentro do carro sempre respeitar cinto de segurança, a cadeirinha. As cadeirinhas de segurança, da forma que devem ser colocadas.
virada para trás até 10 quilos, virada para frente, usar o booster de elevação na criança maior, sempre com cinto de segurança atrás. Por mais que a criança possa andar na frente, eu também acho bem mais seguro usar o banco de trás, porque você tem mais um anteparo. Né? Agora, a parte de diversões também é uma questão importante para a gente parar para pensar, não só os parquinhos, como a doutora já falou, mas existe uma faixa etária, existe uma altura, muitas vezes um peso que tem que ser respeitado ali para que a criança não vá. Aí acaba acontecendo daquele pai ou daquela mãe ficar com dó, porque a criança está ali com as lombriguinhas pulando, querendo brincar naquele brinquedo que não é adequado para ela. E insiste para o funcionário, né, muitas vezes deixar. Isso é um comportamento completamente errado. Perigoso, né? Você vai colocar o seu filho em risco, porque ele não tem esse discernimento do que é perigoso ou não. Então, falando em discernimento, qual é a idade que a criança começa a ter noção de que as coisas podem oferecer risco para elas? O medo começa a partir dos 5 anos. Então, o medo, mas não a consequência em relação àquele ato que ela ele vai entender que, por exemplo, se ele prender o dedo uma vez, a próxima vez a gaveta vai continuar prendendo o dedo. Tá. Antes disso, pode ser que ele entenda, mas pode ser que ele prenda o dedo uma vez, 2, 10, 20, e para ele acha que aquela gaveta não vai oferecer esse risco novamente. Então isso é a partir dos 5 anos 5 só. anos. Então não adianta a criança ficar experimentando muito antes a sensação, porque pode ser que não surta efeito. Nenhum. Tá Como certo. eles vivem um universo muito lúdico, às vezes pular do sofá na cabeça da criança, ela está pulando num rio. Então, não adianta. E existem outras situações que podem acontecer em casa, mas fora delas também, né? Como, por exemplo, afogamentos, né? Tanto num balde que você deixou um pano de molho, quanto numa piscina, né? Que a gente também tem que ficar muito atento. Eu sei que férias normalmente acontecem em época do frio, mas com o calor que está fazendo ultimamente, às vezes a gente não resiste, né? E as piscinas aquecidas acabam ajudando a gente também a disponibilizar isso mais tempo. Outra coisa é com relação a afogamentos que as pessoas... Engasgadura que fala, né? Quando a criança pode engasgar com alimento. Isso, injeção de corpo estranho. Que alimentos que podem ser perigosos para as crianças nessa época? Os principais são as nozes, castanhas, pipoca é o principal, assim, de engasgo em criança. Pipoca? Pipoca. É mesmo? Tanto que agora tem até uma moda agora de fazer pipoca de sagu, porque ela não tem aquela casquinha. Até que ano a criança deve evitar comer pipoca? Até quantos anos? Pelo menos 2 anos e sob supervisão. Eu vi uma notícia muito triste esses dias no Facebook de uma criança americana que está com morte cerebral já decretada por causa de uma pipoca que ela engasgou, quer dizer, uma coisa terrível. E outra situação que deixou muitas mães de cabelo em pé, a gente estava até conversando sobre isso aqui antes do nosso papo ao vivo, é um vídeo que circulou no Facebook de um sistema interno de eu imagino que é um comércio, uma mãe está com um bebê no colo e a criança está ao lado da porta, mas do lado da mãe, quer dizer, poderia acontecer com qualquer pessoa. De repente, aparece um sequestrador ali, um bandido e leva a menina, subtrai a menina, mas coisa de segundos, é muito rápido. Mas a mãe consegue, com uma leoa, pegar essa criança de volta. A gente tem até um pedacinho do vídeo, para você que não assistiu e você que é mãe, você vai ficar com o coração na mão, assim como a gente ficou quando assistiu. Podemos rodar? Vamos mostrar para o pessoal de casa, olha. Ali no detalhe, ó, tá pertinho da mãe, quer dizer, coisa de 1,5 m, né? E aparece ali um cara e puxa essa criança bruscamente, né? Aí muita gente preocupada vai atrás, mas a mãe consegue reaver. E uma cena que me emocionou até. Eu confesso que eu chorei quando eu vi esse vídeo, de ver a mãe abraçada, aliviadíssima no final, abraçada com essa criança, né? E sabendo do risco que ela correu de nunca mais ver a filha, né? Quer dizer, a gente nunca é demais a gente ser neurótico em determinadas situações, né, doutora? Eu acho que ser neurótico para a segurança da criança não é ser neurótico. É cuidar, né? É cuidar, porque 1 segundo pode custar a vida do seu filho. Que loucura, né, gente? Bom, deixa eu agradecer, então, a doutora Marina Chicarelli Carrari, que é pediatra e gastropediatra da Clínica Doutor Família. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Até uma próxima. Assunto bem importante para todas as mães e pais também, né?